sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje, como vocês já sabem, eu vou continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim. Então, se vocês quiserem saber se hoje vai ser um bom dia de investigação ou não, continuem aqui comigo. Gente, vocês viram que a Amazon vai lançar um novo Kindle Scribe, que já foi lançado, na verdade, nos Estados Unidos, e tá custando $340. Imagina quanto que esse negócio vai custar aqui no Brasil. Agora, se vocês devem se perguntar se eu gostaria de ter um ou não, eu gostaria muito. Me lembrou muito o iPad. Só que eu acho que tem uma desvantagem muito grande. Pelo que eu vi, você consegue inserir notas nos livros, escrever nas notas. Só que quando você sai da nota, aparece o texto, né, do livro e uma observaçãozinha assim, indicando que existe uma nota ali. Então ele não mostra a nota na página. Eu acho que isso é um ponto negativo. Seria muito mais legal se desse pra escrever diretamente na página do livro. Se desse pra fazer isso, gente, eu juro pra vocês que eu ia dar um jeito de conseguir esse Kindle Scribe. Enfim, vamos pra investigação. Ninguém tá aqui pra fazer propaganda da Amazon. Bom, vamos lá. Página 46. Se eu não me engano, é um narrador cachorro. Por que isso? Bom, no início a gente sabe que é um narrador observador, né? Ele tá vendo duas pessoas que acabaram de casar, porque como ele diz, fiquei contente de vê-los casados. Sempre fui bastante estrito quanto à pureza na vida familiar. Ou seja, ele observando. Aí ele diz assim, naquele boato escandaloso de um maltês aportando na nossa ilha, desviando uma de minhas ancestrais. Daí eu fiquei pensando, maltês é o quê? O cachorro ou alguém de Malta? Só que ele diz uma das minhas ancestrais, então eu acho que ele tá falando de cachorro sim. Depois ele diz o seguinte, eu odiava ser chamado de Hal. Era ela quem fazia isso. No entanto, ele gostava de certa forma. Ou seja, deve ser o cachorro desse homem. Depois disso, ele menciona uma citação, né, do livro de uma coletânea de essays de Thomas de Quincey, falando sobre ser o amigo dele, que era um caro amigo, mas eu não vou focar tanto nas citações, porque eu já percebi que no começo eu não pensava em nenhuma citação. Depois eu comecei a prestar atenção só nisso. Então, eu preciso atingir um equilíbrio. Não focar tanto na investigação, mas pensar o que está acontecendo nessa cena. Aí depois ele diz, deduzi que um Tom qualquer, não o que matei no caso de Jasmine, fizera isso. Essa foi a frase que ficou mais confusa pra mim. Esse Tom pode ser um outro animal, pode ser um gato, um cachorro, mas eu não entendi quando ele diz, não o que matei no caso de Jasmine. Eu não entendi muito bem essa frase, se vocês entenderam, comentem aí. Ele estava animado e providenciou uma costeleta pra mim, ou seja, é o cachorro de estimação falando isso. Agora, o que a gente tem de interessante aqui também é que ele diz o seguinte, além de dizer que era bom que estivesse visitando a Inglaterra hoje pela primeira vez. Quando eu li isso em português, eu fiquei assim, quem tá visitando a Inglaterra pela primeira vez? O homem, o cachorro ou a mulher? Aí eu fui até o original, e no original fica claro que tá falando desse homem. Então esse homem, casado com essa tal mulher, não é inglês. Então ele pode ser aquele polonês que a gente falou no vídeo anterior. Ele pode ser algum francês, porque eles mencionam França também. E quem tava casado, a gente sabe que tava casado. A gente sabe que o Henry casou, porque a gente também mencionou isso em alguns vídeos anteriores. Então pode ser que esse seja o Henry, o dono desse cachorro. Aqui nessa página, eles também mencionam o médico sanguinário, que faz parte da citação. Mas como eu já falei, todas as citações, além de serem referência, elas são parte da história mesmo, né? Então elas querem dizer algo também literal. Então pode ser que esteja fazendo referência àquele tal de médico que já apareceu várias vezes. Ainda não sei se é o Clemente ou quem mais poderia ser. Agora, mudando um pouco de assunto, tava vendo algumas teorias na internet. Vocês disseram que Henry pode ser um cachorro também. Bom, a gente sabe que existem vários Henrys na história. E eu disse que se fosse uma ferramenta, eu achava que poderia ser alguma pá. Mas eu achei engraçado que algumas pessoas pensaram que Henry pode ser uma caneta. Mas
Aí eu fiquei pensando, por quê? Quais são as evidências que as pessoas têm disso? Agora eu vou ficar prestando atenção em todas as páginas que eu ler, se isso faz sentido ou não. Porque o da pá faz sentido. Porque ele disse que tinha usado pra enterrar o corpo. Então pode ser que Henry seja algo do tipo. Ou uma arma também, né? Também é uma das outras teorias que o pessoal tem por aí. Mas o que a gente tem de mais relevante, então, resumindo essa página? A gente tem um casal que acabou de casar, que pode ser o Henry ou não, alguém que não é inglês, comendo, talvez num restaurante ou em algum outro lugar, com o seu cachorrinho ao lado. E também a gente sabe que provavelmente eles não estavam na casa de alguém porque eles estavam visitando a Inglaterra pela primeira vez. Ele, ao menos. Então, essa mulher, pode ser inglesa. Se ele estava feliz porque ele estava visitando a Inglaterra pela primeira vez e ele está conversando com essa mulher e com quem ele é casado, pode ser que essa mulher seja inglesa, mas que ela morasse, obviamente, em outro país com ele. Por isso que eles se casaram e agora ele estava visitando a Inglaterra pela primeira vez. Então a gente tem que ficar de olho, talvez, nas nacionalidades, para a gente também descobrir quem são os narradores. Gente, antes de falar sobre a página 47, eu queria comentar uma coisa muito legal que eu vi aí na internet. Sabe aquela parte do vídeo anterior que eu falei sobre Aquarius virar Gemini? Então, Aquarius a gente sabe que é o nome da caneta, mas o que seria Gemini? Seria uma outra caneta ou não? Porque ele diz que ele meio que não teria um trabalho se Aquarius virasse Gemini. Alguém aí na internet acha que ele tá falando sobre não beber álcool para não enxergar duas aquários. Então, se ele bebesse, por exemplo, ele estaria enxergando duas aquários, então elas teriam virado gêmeas, ou seja, Gemini. É um ponto de vista bem interessante, então eu decidi falar pra vocês. Mas agora vamos lá pra página 47. Depois vocês me contam o que vocês acham disso. Na página 47, eu pensei numa coisa muito louca, mas eu não sei. Eu quero saber o que vocês acham disso. Olha, ele diz o seguinte: Babs agora atravessa meu campo de visão. Tá. Aí a gente pensa no nome, pode ser uma mulher, certo? Só que ele diz: a cabeça coroada, por assim dizer, por duas cachoeiras perpendiculares de cobre. O fluxo segue para a direita e para a esquerda, como se um rio, refletindo um pôr do sol trovejante, tivesse se partido ao meio, em cataratas gêmeas. Sabe o que eu entendi com isso? Eu não sei se estou ficando muito louca, mas eu achei que ele estava descrevendo a cabeça de um cachorro. Então, cada cachoeira perpendicular seria uma orelha. Então, é um cachorro que seria da cor de cobre. Então, seria uma cachoeira para a esquerda, uma cachoeira para a direita e um rio que divide as duas cachoeiras. Então, eu pensei que talvez seja um animal. E aí ele fala sobre essa tal de chuva. Quando ele descreve essa Babs, eu pensei, bom, acho que é um cachorro. Só que lá no final da página ele diz assim, o seguinte: ela, não a Babs, uma outra mulher, ou uma fêmea, outra fêmea, não sei, era o suficientemente forte para fazer com que ele mudasse de pensamento. E ele menciona um chá preto, e depois uma sobremesa. Então ele passa de um chá para uma sobremesa. Aí eu pensei, então não pode ser um cachorro quem tá narrando isso, deve ser um homem. Só que aí ele diz que ele tava na varanda com mais alguém. Quem que é essa outra pessoa? É o Henry. E essa mulher, que eu não sei se é uma mulher ou se é um outro cachorro, um gato, não sei. E ele diz que quem chamou a atenção dele não foi a Babs, foi essa outra mulher ou essa outra fêmea, não sei. Que o Henry definitivamente não apreciava essa mulher. Pode ser, nesse caso, que o Henry seja o cachorro, como vocês falaram. Então, a gente pode imaginar uma cena em que o homem tá na varanda com o cachorro, esse pode ser o Henry ou não, e aí passa um outro cachorro na rua, que pode ser essa Babs, só que quem chama a atenção dele, na verdade, e do Henry não é essa Babs, é uma outra pessoa, ou uma mulher, ou um outro animal também, e que o Henry não gostava dessa pessoa que passou.
Então, é isso que a gente tem nessa cena. Agora eu quero muito saber se o Henry aqui é um cachorro ou se ele é um outro homem junto com o narrador. Ou se é o contrário, se esse narrador é um cachorro e o Henry é o dono dele. Gente, que confusão. Para encerrar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre a página 48. Bom, aqui na página 48 nós temos certeza de que se trata de um narrador cachorro, porque ele diz, convenci-me de que devo ser um cachorro triste, então a gente sabe que é um cachorro, obviamente. Agora vamos lá pro início. Ele diz assim: sempre pensei que Tate basicamente significasse açúcar. Por quê? Porque existe uma marca de açúcar inglesa que tem esse nome. Tate & Lyle. Essa empresa foi formada em 1878. Então, ele estava falando realmente do açúcar. Disso eu gostava quase que acima de qualquer outra coisa. Embora quase sempre não de uma só vez, e sim debaixo do aquecedor a gás, e surrupiado quando não havia mais ninguém. Ou seja, eu fico imaginando que talvez alguns desses cubinhos de açúcar caísse por aí o cachorro ia lá e pegava. Aí ele diz: contudo, ele disse a ela, ou seja, o cachorro está observando um homem conversando com uma mulher. Como no jogo com que vários deles haviam se entretido certa vez, enveredando então o livro dos Salmos adentro. Mas não achei que esse aí fosse tão saboroso. O do açúcar me agradava mais. Gente, do que ele tá falando? Ele tá falando também de outro Tate, não mais o açúcar. Agora ele tá falando sobre um poeta que se chama Nahum Tate. Também não sei pronunciar esse nome, mas é um poeta que junto com Nicholas Brady reescreveram os Salmos, arrumando por métrica. Então ele tá falando que o poeta não é saboroso, o que é saboroso mesmo é o açúcar. Agora, por que esse homem estaria mencionando esse poeta pra essa mulher? O que o narrador quer dizer com isso? Será que ele quer mostrar que esse homem era uma pessoa muito culta? Por isso a gente pode saber quem é com base nas outras páginas? Porque qual foi o objetivo do autor de colocar isso no texto? O que ele diz depois, que eu achei mais importante, foi que esse homem chamou essa mulher de um nome aqui que eu não sei pronunciar, mas que começa com Crataegus oxyacantha, desculpem a minha pronúncia, mas isso daí é um espinheiro branco e a gente sabe que quem entende muito de botânica é o Clemente. Será que isso quer dizer que esse homem é o Clemente? Por fim, ele diz: encontrei Eck naquela noite e ele estava muito feliz. Ele estava tão cansado que ele quase caiu em cima do cachorro. Aí eu fiquei pensando, será que Eck é aquele Alexander? Ou será que Eck é também um xará pro Alexander? Então pode ser que tenha tanto um homem que se chame Alexander e esse cachorro encontrou esse homem, ou pode ser que exista um outro animal que também tenha esse mesmo nome. Porque como a gente já viu, é possível que tenha um homem Henry e um cachorro também. Então, quem garante que não existam vários personagens, tanto com nome de animal, tanto com de personagem? E se cada personagem humano tiver um animal com o mesmo nome? Porque a gente acha que o Henry tem. A Flora a gente sabe que é um gato, que também é uma mulher. Pode ser que Eck seja tanto um homem quanto um cachorro, não sei. E se todos os personagens tiverem sua versão em animal? É muita loucura. Bom, não esqueçam de deixar nos comentários a opinião de vocês e o que vocês acham dessas páginas, porque isso aí ajuda todo mundo. Obrigada por estarem aqui e a gente se vê em breve. Tchau!